É quando um astro fica assim, na sombra, fica na sombra de outro. De maneira assim mais simples é isso, tá? Que o eclipse acontece sempre que um astro ele entra na sombra de outro. Então começa aí, tá? Então não é na verdade quando ele está na frente, não é exatamente isso. A definição de eclipse é quando um está na sombra de outro. Por exemplo, nós temos dois eclipses, que é o eclipse lunar e o solar, tá? Por exemplo, eclipse lunar. Vamos ao eclipse lunar. O eclipse lunar é quando a Lua ela está na sombra na sombra da Terra. Esse é o eclipse lunar. É quando ocorre assim, ó. Tem lá o Sol, né? Aqui está a Terra e aqui está a Lua. Ó, a Lua ela pode estar aqui. Vamos fazer logo, para você ter ideia qual é a sombra da Terra. A luz solar vem aqui, bate na Terra e cria essa sombra aqui. Tá? Então essa é a sombra da Terra. Ela vai mais, tá? Mas, enfim, essa é a sombra da Terra. Então quando a Lua ela está aqui, ocorre o eclipse lunar. Quando ela está aqui, não está ocorrendo nada. Tá? Então quando ela está na sombra da Terra, aí nós temos o eclipse lunar. Certo? O eclipse solar já é quando a Lua está aqui. A Lua está girando, né? Quando ela está aqui. Quando ela está aqui, a sombra dela, a sombra que o Sol faz nela, vai lá para a Terra. A sombra dela pega na Terra. E dessa forma aí, ela está abrindo, a sombra deve ser fechando, tá? E dessa forma, causa alguma sombra na Terra aqui. Dependendo da distância que a Lua tiver, ela vai ter uma variação nesse eclipse. Tá? O eclipse lunar e o eclipse solar, ele pode receber outra denominação, aí depende de como for. Já vamos ver isso mais na frente. Mais um exemplo aqui é quando a Lua, o eclipse lunar, ocorre quando a Lua entra na sombra da Terra. Esse é o eclipse lunar, certo? Então, para entender melhor o eclipse, veja como acontece, tá? Você pode fazer um experimento de ter uma luz de um ponto e um objeto na frente. Vamos dizer aqui, pode ser até mesmo uma lanterna, tá? A lanterna está emitindo luz aqui, tá? Por vários pontos. E aqui você tem uma bola aqui. Mas já que seja a Terra e aqui seja o Sol, tá? Então, essa luz, ela faz isso. Certo? Ela causa essa sombra aqui, assim, maior. Sendo que essa sombra maior, ela é dividida, toda essa sombra aqui, ela é dividida aqui em duas partes. Ela divide assim, ó. Essa aqui são retas. Essa parte aqui dentro, essa aqui, recebe o nome de umbra. Umbra. E aqui não passa nenhuma luz, tá? É o ponto onde não passa nenhuma luz. É totalmente escuro. É umbra. Essa parte aqui
de cima e essa parte de baixo já recebe luz de alguns pontos daqui. Aqui o meio, o umbra, não recebe de nenhum ponto, não recebe luz de nenhum ponto. Essa aqui de cima já recebe uma certa luz de alguns pontos. É chamada de penumbra. Penumbra. Então, penumbra, essas duas partes de fora. E a umbra, essa parte do meio. Certo? Temos aí essas duas partes aí. Que não está bem, está bom. Isso aí vai nos dar algumas diferenciações nos eclipses, certo? E nós temos eclipse parcial, eclipse total. Vamos ver aqui mesmo. Dá para escrever aqui mesmo. Deixa esse desenho, tá? Quando o objeto, no caso, vamos usar o exemplo da Lua, aqui é a Terra e a Lua. Quando ele está na penumbra, nós temos o eclipse parcial. Então, na penumbra, temos o eclipse parcial. Na umbra, temos o eclipse total. Certo? Então, nós temos esses dois eclipses aí. O eclipse lunar, isso, ou melhor, os eclipses, né, os dois, tanto lunar quanto solar, eles só ocorrem ou na lua cheia ou na lua nova. Tá? Não ocorre em outro. Vou botar aqui também. Eclipses. Ocorre apenas na fase nova ou cheia. Tira um print aí que eu vou apagar e continuar. Tirei. Ó, porque o eclipse não acontece todo mês, já que a Lua todo mês ela completa uma volta, né? Quase um mês inteiro. 9 dias e meio, 29 dias e meio. Então todo mês ela completa uma volta, então todo mês a gente deveria ter um eclipse solar e um eclipse lunar, né? Já que todo mês ela tem a lua cheia e a lua nova. Isso não acontece por causa de um ângulo de inclinação. Ó, vou tentar mostrar isso aqui, tá? Nós temos o Sol, né? Temos a Terra. O giro que a Terra
faz em torno do Sol, esse giro elíptico, ele segue uma espécie de plano. Ele segue um plano. Só que o plano do giro da Lua em torno da Terra é diferente desse. Tá? Um plano que quer dizer é que ela segue sempre alinhado, sempre girando aqui alinhado. Imagine que isso é um plano. Vou desenhar um plano e colocar eles dentro. Tá? Um plano onde você tem, nesse plano, tem a Terra e o Sol. Vou tentar fazer aqui, vai ser meio complicado. A Terra e o Sol. Segue o mesmo plano. O plano da Lua, ele não é, perpendicular, não é paralelo a esse. Ele tem uma certa inclinação. Então, o plano aqui com a Terra, ele é um pouco diferente da Lua com a Terra. Tá? Assim vai ficar ruim de mostrar através de um desenho. Eu vou mostrar usando livros. Esquece aquele desenho ali. Ó, esse aqui é o plano onde está a Terra e o Sol, certo? A Terra gira sempre assim, seguindo esse plano aqui. Ela não vai para baixo, não. É sempre nesse sentido aqui. Sempre em cima do livro. Imagina assim. Ela está girando aqui, sempre em cima do livro, certo? Agora imagina a Terra aqui parada, nesse plano dela. O plano que a Lua faz nela, ele não é assim. Ele não é dessa mesma posição. Tá? Se fosse na mesma posição, teríamos eclipses aí 2 vezes no mês. Ele não é. Ele é um pouco inclinado. Ele é assim. Tá? Então, ele faz uma inclinação. Assim. Deixa eu ver se não for só para você conseguir ver. Pronto. Esse é o plano que a Terra fica girando aqui em torno do Sol. Fica girando aqui. Sempre nesse plano. Só que o da Lua, ele é assim. Então, ou seja, em relação a esse plano, a Lua fica aqui por cima, depois por baixo, por cima, por baixo. Só acontece o eclipse quando esses planos, quando a Lua, junto com o plano, eles se alinham. Toda vez isso. Quando os planos se alinham, quando a Lua está reta com um plano da Terra com o Sol, já que o plano dela é diferente, né? É um pouco transversal aqui. Então, o eclipse ele só acontece quando a Lua está reta com esse plano aqui, e quando ela está ou atrás da Terra, ou ela está ou na sombra da Terra, ou a Terra está na sombra dela. Tá? Então é por isso que nós não temos com muita frequência o eclipse, porque aí tem que dar certo no giro dela. Ela está aqui atrás, está na sombra da Terra, atrás da Terra, e está no mesmo alinhamento que o Sol. Ela acontece, ela está no plano, no mesmo plano, só que não está atrás da Terra. Isso acontece. Tá? É um pouco confuso. Fica melhor você entender se você olhar no livro, na página 29. A primeira imagem aí de cima, ela mostra o plano da Terra, tá? Que é o plano da elipse, da elíptica, né? É o plano da elíptica. E tem o outro plano, que é o plano da órbita lunar. Você consegue observar melhor aí, que não é sempre que vai ocorrer aí, dele estar no mesmo plano, não. Certo? Então vamos lá para o eclipse lunar. O eclipse lunar, como eu falei, é quando a Lua está na sombra da Terra. Certo? Ele irá ocorrer sempre na fase cheia da Terra. O eclipse lunar
ocorre sempre na fase cheia da Lua. Por quê? Ó, na aula passada a gente viu, tem o Sol, tá? Emitindo aqui radiação. Temos a Terra e a Lua, certo? A Lua. Só ocorre na fase cheia porque o eclipse lunar é quando a Lua fica na sombra da Terra, né? Ou seja, é quando a Lua está aqui. E quando a Lua está aqui, a gente viu que ela recebe toda a luminosidade. Seria, né, toda a luminosidade do Sol. Se não tivesse a Terra aqui, receberia toda a luminosidade. E aqui seria a sua parte iluminada, que você consegue ver toda ela. É quando você consegue ver toda a face luminosa da Lua. É a Lua cheia, certo? Então, quando ela está na Lua cheia, que está atrás da Terra, isso é eclipse lunar, certo? Então, sempre vai ser na Lua cheia, que é quando ela está aqui atrás da Terra, certo? Atrás, entre aspas, tá? Então, sempre vai ser na fase cheia, nunca em outra fase. Se a Lua ficar inteiramente na umbra, como eu falei antes aqui, na umbra nós teremos o eclipse total. E se ela ficar, se somente uma parte dela ficar ali na umbra e a outra parte ficar na penumbra, nós teremos aí o parcial, certo? Total, a conta eu já fiz aí, não vou nem fazer novamente. A luz está cobrindo ali, né? A Lua. Vou botar assim, fica melhor de ver. Pronto. Como eu falei, se a Lua tiver totalmente imersa na umbra, então é eclipse total. Se ela tiver parte na umbra, parte na penumbra, é o eclipse parcial, certo? E se ela tiver totalmente na penumbra, esse eclipse ele é um pouco mais específico. Ele é exatamente o eclipse penumbral, porque ele está na penumbra. Tá? Então nós temos três possibilidades. Totalmente na umbra, temos o eclipse total, né? Eclipse total. Se tiver parte na umbra, se a luz tiver uma parte na umbra e outra parte na penumbra, temos aí o eclipse parcial. E se ela tiver totalmente na penumbra, temos o eclipse penumbral. Não vai caber aqui. Eclipse penumbral. Certo? Então temos essas três possibilidades aí. Veja um exemplo da lua cheia que não é
eclipse, você tem lá a Terra, aqui está o Sol, né? O Sol aqui você tem a Terra, a sombra da Terra, olha isso aqui, e a Lua está aqui, ó. A Lua aqui, ela está recebendo toda a luz do Sol. Então toda essa, fazer ela maior aqui, toda essa parte dela aqui está iluminada. Você está vendo ela lá, lua cheia, daqui da Terra você vê, lua cheia. Só que ela não está na sombra da Terra. A sombra da Terra passa aqui. Ela não está na sombra da Terra. É lua cheia, mas não é eclipse. Certo? Então pode tirar um print aí que a gente já vai para eclipse solar. Tirei o print já. O eclipse solar, como eu já falei, é quando a Terra fica na sombra da Lua. A Lua, no caso, ela fica entre a Terra e o Sol. Esse fenômeno ele só irá acontecer na Lua nova, já que o outro é só na Lua cheia, esse é só na Lua nova. Então, eclipse solar ocorre sempre na Lua nova, certo? Na fase nova da Lua, a mesma coisa. Vai ser sempre na Lua nova, porque temos lá o Sol, a Terra. Só que antes da Terra nós temos quem? Nós temos quem? A Lua. A Lua está aqui, ó. E a sombra da Lua, ela vai estar aí pegando na Terra. Tá? Ela pode, dependendo da distância, ela pode cobrir todo o Sol. Se ela estiver mais longe, no caso, ela não cobre todo o Sol, você consegue ver, ela cobre o centro mesmo do Sol. Se ela estiver mais perto, aí ela cobre toda a imagem do Sol. Você consegue ver o Sol aí. Vamos ver isso aqui logo em seguida. Só apagar esse desenho aí. Em um eclipse solar total, que no caso é o que cobre toda a Terra, o total, em alguns pontos da Terra, é possível ver a Lua cobrir totalmente o disco solar. No caso, quando é o total, é que você, de alguns pontos da Terra, né, a Lua cobre todo o Sol. Então, tem o total. Total. De alguns pontos, né? De todo ponto, de alguns. Porque a Terra é muito maior que a Lua, então, se você estiver lá na extremidade, você não vai ver a Lua não irá cobrir totalmente o Sol. Né? De alguns pontos da Terra, a Lua cobre todo o Sol. Entre aspas, tá? Só visualmente ela cobre todo ali o anel solar. O eclipse solar, ele também tem três categorias, que é o eclipse total, o eclipse parcial e o eclipse anular.
Vamos ver aqui. Assim como o lunar, nós temos 3, né? Total, já acabei de falar ali, na verdade. Vou até tirar esse outro, porque já que tá aí, né? Total é o que cobre tudo, toda o anel. É, o eclipse total do Sol ocorre nos pontos em que o Sol fica totalmente encoberto pela Lua, foi o que eu botei ali. O parcial é quando apenas a parte do Sol ali, a parte central do Sol, algumas partes do Sol, desculpa, na parte central, é quando alguma parte do Sol fica coberta pela Lua, certo? Então, parcial é quando apenas parte do Sol fica encoberta pela Lua. Basicamente isso. E o que é que ele é? Não, né? É o nular, o eclipse. Temos o total, temos o eclipse parcial e o anular. O anular, o nome já vem de anel. O anular é quando a Lua ela só cobre o centro ali, a parte central do Sol. No caso, tem você da Terra olhando, né? Você vê a Lua fazendo a sombra no meio, mas você consegue ver o Sol assim por fora. Tá? Então a Lua ela não cobre tudo, fica basicamente isso aqui. Ó. Tá? Você está vendo lá, está vendo a Lua fazendo a sombra, mas ao redor da Lua você consegue ver o Sol. Basicamente isso aqui. Tá? Então é quando a Lua cobre apenas a parte central do Sol. Certo? Isso é o eclipse solar. É importante lembrar que para observar o eclipse solar é preciso utilizar alguns filtros, tá? Por exemplo, o óculos escuro, porque o contato direto com a luz do eclipse solar ele pode causar danos permanentes. Então, passou aqui. Vou colocar isso bem simples aí, de uma forma bem simples para caber ali, né? Tá. Assim. Para observar o eclipse solar. É recomendado usar filtro, tá? Isso aí é recomendado usar filtro, porque o contato direto sem filtro pode causar danos permanentes na sua visão. Tá? Permanente é porque não tem como voltar atrás mais, tá? Causou dano, já era. Não volta mais, não fica igual era mais não. Certo? Alguma dúvida? Não.